Fala pessoal, professor Neldo com você, seu Nerd Professor, eu sou o Professor Nerd, você decide. Há exatos 22 anos, o Brasil e o mundo se deparavam com uma obra extremamente aclamada e muito à frente de seu tempo, Cidade de Deus. Numa época em que pouco se falava abertamente sobre a vida nas favelas e o preconceito era ainda maior do que é hoje, Cidade de Deus veio para descortinar uma realidade de um Brasil pouco falado, mas que tinha muito a dizer. A obra gerou impacto não apenas pela sua qualidade técnica, mas por ser um retrato tão refinado da realidade e revelar histórias que são extremamente cativantes e únicas. Se passaram 22 anos e agora, em 2024, temos uma série que continua essa história. Cidade de Deus, A Luta Não Para, e chega ao Max amanhã, dia 1º de agosto. E é claro que eu não ia perder a oportunidade de mergulhar de cabeça nessa história, revisitar a história do filme, falar sobre a série e muitos outros detalhes, especialmente pensados para te deixar mais do que preparado para essa produção que merece sua atenção. E galera, vai passar em estreia mundial, é o Brasil lá fora. Vamos saber tudo sobre isso, vem comigo. Nos últimos 20 e poucos anos, eu saí da favela, mas a favela não saiu de mim. Calma, gente, calma. Impressa. E claro que eu vou começar agora, nesse primeiro momentinho, pedindo o seu like, que é o melhor jeito de você apoiar o conteúdo aqui do canal. Mostrar o que você está achando sobre o que eu tenho trazido para cá. E claro, me ajudar a trazer mais conteúdo. Se está chegando agora, bem-vindo ao canal Nerdsor, onde eu falo sobre filmes, animes, séries, muito sobre séries, livros e mais. Eu tenho certeza que você vai gostar aqui do canal. Então, bora se inscrever e ativar o sino das notificações, assim você sempre recebe em primeira mão quando um vídeo novo for publicado. E se gosta do conteúdo do canal, já está inscrito, então considere se tornar um membro, você ajuda muito mesmo. Ou você pode mandar uma contribuição pelo botão valeu aqui embaixo. E olha só, temos novidade, agora temos um grupo de WhatsApp, é isso aí, aberto, de graça, é só clicar aqui no primeiro link da descrição, vou deixar no comentário fixado também, comecei essa semana, então você entra lá e a gente pode falar sobre tudo que você quiser relacionado à cultura nerd. E vamos falar sobre o filme. Cidade de Deus foi lançado em 2002, dirigido por Fernando Meirelles e Katia Lund. E nele acompanhamos a forma como o crime cresce e se desenvolve numa favela do Rio de Janeiro, conhecida como Cidade de Deus. A gente vai acompanhar essa história pelo ponto de vista do Buscapé, um rapaz que sonha em viver de sua fotografia, mas enfrenta as barreiras do racismo e da disparidade social. A cena de abertura do filme é memorável e se tornou um dos takes mais conhecidos do filme. Reza a lenda que até o Steven Spielberg foi pedir umas aulinhas por Fernando Meirelles depois dela. Nela a gente tem o pessoal correndo atrás de uma galinha para matar e fazer lá o churrasquinho. Quem que esbarra na galinha? É claro, nosso protagonista, o Buscapé, que se vê literalmente, ou quase isso, no fogo cruzado entre bandidos e policiais. Como ele mesmo diz, Na Cidade de Deus, A galinha fugiu. Pega a galinha aí, rapaz. se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. aqui a gente já tem a tônica do que vai ser o filme, um retrato cru, mas bem humorado de um Brasil que não está nas telinhas ou nas telonas, mas existe, é vivo e se transforma todos os dias. E para quem gostou de Tropa de Elite, saiba que sem Cidade de Deus não teria Tropa de Elite, porque é Cidade de Deus quem abre as portas para esse tipo de filme, para esse tipo de ver a sociedade. Daí que o filme volta no tempo para a década de 60 e nos apresenta como a Cidade de Deus surgiu, um assentamento onde o governo praticamente despejava várias pessoas pobres e para onde muitas dessas pessoas foram com a crença de que seria um lugar melhor, um lugar incrível para viver. Logo no comecinho surge a aliança do Trio Ternura, formado por Alicate, Marreco e Cabeleira, um trio de ladrões que contribuíam para a sociedade daquele lugar em troca do seu silêncio. Vale destacar que essa é uma prática que se tornou muito comum em diversas favelas do Brasil no período,
Hoje as facções criminosas atuam fazendo benfeitorias, justamente onde o Estado falta. A história aqui se desenrola de um jeito também magistral. Mistura flashbacks, idas e vindas, o filme vai mostrando essas histórias de quem são essas pessoas por trás dos acontecimentos. A gente vai na década de 60, depois vai para a década de 70 e vai conhecendo figuras extremamente marcantes, únicas, dentro de um roteiro muito bem amarrado. A gente se sente realmente ligado a todo mundo. Não é uma execução preguiçosa, arrastada, onde você sente que tem personagem sobrando. Tem muito personagem, mas todo mundo que tá ali tinha mesmo que estar ali. A gente então vai entendendo como o trio Ternura se desfez, inclusive com a morte do irmão do Buscapé, que fazia parte desse grupo, é o Marré. A gente conhece o Dadinho, uma criança que vê a violência com olhos de curiosidade e anseia por isso, que quando se torna adulta assume o nome de Zé Pequeno e nos dá uma das maiores e mais conhecidas cenas do cinema brasileiro. Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno. Esse passeio entre cenas é incrível e eu tô me repetindo, mas a gente vê que o roteiro é tão coeso, tão bem estruturado, que tudo se encaixa perfeitamente. É passar pano, é elogio demais, mas é verdade. A relação entre Zé Pequeno e Bené é construída com uma direção tão afiada, feita de um jeito tão bem feito, tão perfeito, que chega a faltar adjetivo. Enquanto Bené é todo parceiro, todo legal, o Zé Pequeno é o capeta em figura de gente. E é claro que nesse esquema, Bené é quem segura a onda dele na maior parte dos casos. Até que a relação dos dois começa a se desgastar, o que avança muito no filme, até que o dito Bené quer se aposentar e faz aquela festona de despedida. E pessoal, nem dá pra dizer que tem spoiler nesse vídeo, porque o filme tem 22 anos, quem ainda não assistiu tá perdendo tempo. O Bené é muito da galera, então reúne muita gente boa, todo mundo tá ali. E ele se dá bem com o pessoal, faz um baita no sucesso com a mulherada também, mas o Zé Pequeno é travado. E a gente percebe que ele já tá tão embrutecido por toda essa experiência no crime, que pra ele é muito difícil se desenrolar. E aí ele vai tentar tirar uma moça pra dançar e dá tudo errado. E aí tu já sabe, né, que isso vai chegar, né? Ele ataca o Mané Galinha, o Bené morre e aí vira toda aquela bagunça, aquele fuzuê, a guerra dentro da Cidade de Deus. Claro que aqui a dupla Meirelles e Lund manda ver com a direção e as cenas e deixa a gente na ponta da cadeira. Bom, a cena da morte do Bené é um ponto de virada na história e leva a gente pra uma verdadeira guerra. E se você acha o filme violento até aqui, ele ainda consegue ficar muito mais. Isso porque o Mané Galinha, que foi humilhado pelo Zé Pequeno, decide se juntar ao último traficante que sobrou ali na Cidade de Deus, o Cenoura, dono dessa última boca que o Zé Pequeno ainda não tinha tomado. E eles se juntam para derrotar a facção do Zé Pequeno. Daí essa violência vai escalando na briga entre as facções e a gente acompanha o Mané Galinha se corrompendo pouco a pouco, virando um cara cada vez mais violento, um assassino. Tudo por causa da humilhação que ele passou lá atrás. É no meio desse fuzuê que a gente é levado de volta pro começo do filme. Sabe? Aquela hora da galinha e tudo mais. Então, é aqui que o nosso Buscapé, que ele é um narrador pontual e também muito afiado, se vê não apenas entre a polícia e os bandidos, mas entre essas duas facções rivais e a polícia. Daí é perna braguetiqueira. Nosso querido Buscapé, a essa altura do filme, já é contratado de um jornal e com a sua câmera, que foi presente do Zé Pequeno, por sinal, ele acompanha essa guerra e fotografa tudo. Aí o Mané Galinha acaba morrendo por vingança, o Cenoura e o Zé Pequeno vão preso, mas é claro que o ex-Dadinho tinha o seu esquema e ele acaba escapando da cadeia. Porém, quando ele retorna ali para a favela que ele comandou por anos, ele esbarra na gangue de crianças, na Caixa Baixa, e realmente tenta reconquistar o seu lugar, convencendo essas crianças a trabalhar para ele. O único problema é que o Zé Pequeno tinha mexido com a Caixa Baixa antes. E aí o que eles fazem? Acabam com o Zé Pequeno. Pra poder levantar minha boca. Quem Morou? disse que a boca é tua, Zé? É tá mesmo? Maluco, Quem moleque? disse, meu irmão? Esse é pelo nosso amigo! Esse é um ponto também que vale muito de destaque. Conforme o filme avança pelo tempo, a gente vai percebendo que o poder dentro da favela é algo muito relativo, muito fluido. Quem tá por cima hoje, amanhã tá por baixo e vice-versa. Começa com o trio Ternura, que é desmanchado, e um deles acaba sendo assassinado pelo próprio Dadinho, que a gente já falou lá no começo. E mais tarde ele se vê numa briga com crianças.
sai por cima e entra numa guerra com o Mané Galinha e o Cenoura. O Cenoura vai preso, o Mané Galinha é morto e o Zé Pequeno volta para tentar recuperar o seu poder, mas ele acaba perdendo esse poder para quem? Para as crianças que lá atrás ele atacou. Então essas dinâmicas são muito delicadas e ainda mais bem construídas. É o tipo de estrutura que deixa Game of Thrones e House of the Dragon sonhando de inveja. Depois que Zé Pequeno morre, inclusive, a gente vê a ascensão da Caixa Baixa, a facção das crianças. E olha, vocês me viram falando aqui sobre violência, mas Cidade de Deus não é violência gratuita. Mentiroso! Por mais que a gente veja cenas que são absolutamente chocantes, daquelas que deixam a gente se sentindo mal de verdade, a gente entende o que elas representam. A direção e o roteiro são tão coesos que conseguem deixar claro por que aquelas coisas estão acontecendo. E aí a gente entende. Nada daquilo é de graça, nada daquilo é sem propósito. Tudo que tá ali, de violência ou não, conta uma história e agrega para a narrativa. São esses detalhes, essas construções que fazem com que Cidade de Deus seja um filme aclamado em todo o mundo. Infelizmente, mesmo com todo esse reconhecimento, o filme foi esnobado pelo Oscar e isso só mostra pra gente que não vale a pena esperar reconhecimento dessa galera. Foda-se. A gente tem muito motivo para se orgulhar dessa obra. Mas aí você deve estar pensando, mas qual foi a verdadeira receita desse sucesso? São vários os aspectos. Primeiramente, a forma como tantas crianças, tantas pessoas entregam atuações tão primorosas não é de graça não. O Fernando Meirelles e a Katia Lum precisavam de atores e atrizes para contar essa história. Muitos deles sendo homens e mulheres pretos. Mas se as oportunidades não são iguais hoje, lá no início dos anos 2000, muito menos. Foi assim que eles foram até as favelas e montaram workshops, e ensinaram as pessoas a atuar, para que elas pudessem então contar a história da sua realidade. É por isso que as atuações são tão verdadeiras, o dialeto é tão característico, e disso nasceram grandes talentos da nossa dramaturgia, como Douglas Silva, Jonathan Hagensen, Alexandre Rodrigues, Darlan Cunha e tantos outros nomes que participaram do filme nesse momento. Um outro aspecto que vale esse destaque e se liga diretamente ao primeiro são as crianças. Você já viu quanto essas crianças carregam verdade nas palavras, no jeito, em tudo? Isso também foi estratégia da direção. Os atores mirins eram separados dos atores adultos, para que quando fosse necessário eles pudessem realmente experienciar os sentimentos como medo e raiva de forma legítima. Claro que algo assim também levanta muitos questionamentos. Essas crianças se viam expostas a situações estressantes, inclusive gerando trauma em algumas delas. Isso por causa das dinâmicas de preparação de elenco. A criança que chorou com o tiro no pé ali, você sente o choro dela. Meu Deus, como é que fizeram aquela criança chorar daquele jeito? Indo para um ângulo mais positivo, Cidade de Deus é um daqueles filmes onde a cena de abertura é responsável por delinear toda a dinâmica do filme. Ali a gente vê recortes sobre a violência, sobre perseguição, sobre trauma e sobre tortura. Tudo isso também feito de forma magistral para que a gente possa, de cara, apenas enxergar uma cena engraçadinha e divertida sobre galinhas. E quando a gente volta lá e assiste essa cena depois de ter visto toda a história, aí a gente vai ver que estava tudo lá, desde o começo. Todo o drama, toda a construção. E agora falando sobre a série, qual é a relação entre o filme e ela? Não sei. Em Cidade de Deus, a luta não para. Ali, Muritiba dirige uma história que se passa 20 anos após o filme. O Buscapé volta para continuar a contar essa narrativa do seu ponto de vista, como ele fez no filme. Fernando Meirelles volta na produção da série e agora vamos acompanhar o que mudou na Cidade de Deus nesses 20 anos. Pelo que o trailer pode nos mostrar, a gente entende que alguns dos aspectos que consagraram a obra original retornam com força total. E ao que tudo indica, teremos aqui uma briga de gangues, a pressão da polícia na narrativa e as dinâmicas ali de poder. Em termos de atuação, a gente vê um protagonismo feminino bem maior do que no filme. Roberta Rodrigues, por exemplo, ela revisita o seu papel como Berenice, e aqui, anos após perder o seu companheiro que fazia parte
parte do trio Ternura, ela parece ser uma ativista em nome da pacificação da Cidade de Deus, sendo agora empresária da comunidade e parte da mola propulsora que vai engajar o Buscapé a voltar a contar a história. Lembra dela? Essa aqui, ó. Malandro não ama, malandro sente desejo. Porra, tudo que eu falo tu mete a fuiça. Malandro não fala, malandro manda uma letra. Porra, para de gastar em português contigo que tá foda. Malandro não para, malandro dá um tempo. Barbantinho, amigo de Buscapé, também retorna, dessa vez se tornando um rosto conhecido na comunidade. Ao que entendemos, ele é algo como um líder comunitário ali na região e atua próximo a Cíntia, que é coordenadora do Centro Cultural Cidade de Deus. A história também resgata uma das lideranças da Caixa Baixa, aquela facção de crianças que deu cabo do Zé Pequeno, e traz o Curió, que será a liderança da nova facção, de quem Braddock tentará tirar o poder. E Curió vai ser interpretado por Marcos Palmeira. Ainda nos papéis femininos de destaque temos Jerusa, uma companheira e cúmplice de Braddock na busca pela retomada da Cidade de Deus. E Lígia, uma jornalista que está atuando na construção de uma matéria investigativa focada em mostrar os senhores do crime nas comunidades. É, pessoal, vem coisa boa por aí e eu tô muito confiante que essa continuação da trajetória do Buscapé e da Cidade de Deus vai ser brilhante. Claro que a barra tá lá em cima e é muito difícil que a série replique o mesmo sucesso do filme, seja pelas diferenças de plataforma, da forma de consumir a mídia ou mesmo do tempo, mas eu vou trazer aqui pro canal a análise dos episódios. Como eu falei no comecinho do vídeo, a série estreia no dia 1º de agosto na Max. E se você esbarrar nesse vídeo depois de assistir ela, que tal você me contar o que você tá achando? Me conta aqui nos comentários. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas para não perder nada, vocês já sabem, se inscreve aqui no canal, considere se tornar um membro para me ajudar muito a manter esse canal funcionando e me segue lá no Instagram, @nerd.sor e no TikTok, @nerdsor, para acompanhar enquetes, atualizações, vídeos curtos e tudo que rola sobre o canal. Forte abraço e se cuide!